Recebemos neste Essencial Now Ricardo Pastor, é comandante dos Bombeiros de Cabo Ruivo e junta-se a nós também nos estúdios do Porto. Pedro Correia, especialista em construção e reabilitação urbana. Muito boa tarde a ambos, obrigada pela presença. Obrigado. Sr. Comandante, começo por si, que está aqui mais perto de mim. Quero agradecer-lhe a sua presença. Sei que os bombeiros estiveram toda a noite em atuação, em resposta aos apelos da população. Consegue explicar-nos o que é que os bombeiros fizeram durante toda esta noite? Quais foram as principais ocorrêes em Lisboa? Eu vou falar sobre a minha corporação, Cabo Ruivo. Claro. Agradeço. Primeiro quero mandar um abraço a todos os meus operacionais, os bombeiros que estiveram empenhados toda a noite, de facto, em serviço às populações. No nosso caso foi a partir das 3h30 da manhã que houve necessidade de levar equipas para a rua para fazer o estabelecimento de acessos, porque houve queda de árvores de pequeno e médio porte, que nós fizemos uma intervenção e restabelecemos a circulação. Ainda agora temos equipas empenhadas, porque a cidade de Lisboa foi fustigada, de facto, e teve muitas intervenções de uma necessidade. Nós trabalhamos em rede com todas as corporações de Lisboa, em que fizemos o apoio àquilo que foi os pedidos que foram solicitados e estamos cá para ajudar a fazer parte da solução. Sentiu medo da população nestes apelos, nestes pedidos de ajuda? Não é sentido. É uma situação desconhecida. Estas situações são desconhecidas, principalmente quando temos não tanta chuva, mas mais o vento, que às vezes causa algum stress emocional, porque não é normal termos rajadas tão fortes com algumas situações. Não estamos habituados a isso. Eu recordo-me que aqui numa outra tempestade, aqui há uns tempos, na cidade de Lisboa, exatamente na zona de Cabo Ruivo, houve um edifício de 7 andares que foi destruído no 6º andar, com uma varanda que foi destruída e que avançou para dentro da habitação. Nós não estamos à espera disso. Portanto, não é expectável. E então causou ferimentos numa pessoa. Portanto, é claro que estes fenómenos, que são menos conhecidos, ou nós estamos menos habituados, nós temos que começar a saber conviver com eles. E nós também somos os primeiros interessados em salvaguardar os nossos bens. Somos também agentes de proteção civil, Nós somos os primeiros agentes de proteção civil. E se nós não fazemos o trabalho de casa, pois não queremos que outros venham fazer por nós. E nós, bombeiros e todas as outras forças de proteção civil que concorrem para a segurança das populações, precisam também da ajuda das populações para que nestas situações façamos uma triagem daquilo que é mais grave e sejamos intervir apenas no que é necessário e deixar o acessório para mais tarde. E isto é muito importante, porque há múltiplas ocorrências. Pedro Correia, estamos a receber imagens mais recentes de Alcobaça. São estas imagens que chegam agora à redação do Now. Um parque de campismo completamente arrasado em Alcobaça, esta zona também de Pinhal, são zonas muito características desta região de Leiria e de Alcobaça, desta região oeste. E, portanto, são imagens que nos mostram bem os efeitos deste mau tempo. Pedro Correia, perguntava-lhe, ouvíamos aqui o Sr. Comandante dizer exatamente isto, nós não estamos habituados a estas situações, não estamos habituados a estas ocorrências, mas é preciso começarmos a olhar para isto de forma muito, muito atenta. Olá, muito boa tarde novamente. Sim, sem dúvida que é necessário começarmos a olhar para isto de uma forma muito atenta, sim. Ou seja, aqui vemos uma situação, portanto, onde temos mais um enquadramento bucólico e portanto, não tanto no enquadramento daquilo que é a estrutura residencial, mas e naquilo que concerne a minha atividade também, é algo que preocupa, é algo que nos preocupa muito profundamente. Efetivamente, como temos estado todos nós nos temos apercebido que, efetivamente, os efeitos climatéricos estão cada vez mais a ter repercussões naquilo que são as nossas atividades diárias, naquilo que são as nossas infraestruturas e, naturalmente, que, estando a estrutura urbana neste momento também numa grande mutabilidade a decorrer, será o momento ideal para darmos esse passo. Isso significa o quê? Que temos que repensar exatamente a forma como existe o nosso ordenamento do território, que nesta reconstrução temos uma oportunidade para refazer em bem?
Exatamente, precisamente assim. Portanto, como todos nós reparamos todos os dias, todos nós vamos para o trabalho, todos nós saímos à noite, todos nós fazemos uma quantidade de coisas interessantes fora de casa e percebemos que as nossas estruturas residenciais, portanto, o nosso tecido urbano, está, portanto, algo envelhecido, algo para não dizer muito. Mas neste momento também notamos, simultaneamente, que existe uma grande estrutura que está neste momento portanto, em requalificação e outra nova, não é? Portanto, que está a surgir de raiz. Portanto, aqui temos oportunidades de agir de uma forma mais eficiente e aqui a questão da certificação energética, da eficiência energética, são tudo questões que podem efetivamente ajudar aquilo que é o comportamento natural do nosso planeta, não é? Portanto, somos muito responsáveis por implementar todas estas tecnologias e termos algumas precauções para portanto, o tecido que estamos a reabilitar e o tecido que estamos a fazer de novo, não é? Aqui as árvores são pesadas, é preciso estruturas que as retirem do local. Aqui os telhados, como vimos também, é preciso uma intervenção mais cuidada e, portanto, às vezes não acontece logo quando nós todos desejamos, não é? Sim, é verdade. Os bombeiros tentam restabelecer de imediato as condições mínimas para as populações circularem. Depois há um trabalho de fundo que é necessário fazer para fazer a reposição da normalidade total, é limpar todos os distritos, voltar a restabelecer todas as pontes ou as estradas que estão intransitáveis, garantir os acessos. Mas deixa-me dizer-lhe aqui uma coisa. Na verdade, esta tempestade trouxe ventos muito fortes, mas também já estavam a maciar os terrenos, que as árvores de grande porte, com os terrenos macios, têm menos resistência, elas tombam. Árvores centenárias que nós vimos aí tombaram. Certo. Estamos a vê-las também. Estamos a ver. E agora temos um outro problema, aqui a seguir. Se calhar com menos vento é possível mais árvores caírem. Porque já levaram muito stress, já são mais vulneráveis. Levaram grande stress com o vento, não rebentaram desta vez, vão rebentar próximas. O trabalho das equipas nunca acaba, não é? Não acaba, e se vem mais uma tempestade e agora, se calhar, eventualmente com menos ventos, conseguimos ter mais prejuízos. Porque já criámos algum dano não visível que vai se tornar visível em breve, se houver outra tempestade. E então deixo aqui um conselho, que as pessoas evitem estacionar viaturas embaixo das árvores, que quando ao pé de vidros de grande dimensão, quando a aproximação de uma tempestade com ventos, coloquem fita adesiva traçada para dar consistência ao vidro, ou então, no caso de partir, não causar dano. Há uma série de conselhos que podem ser dados às populações para manter a resiliência. Nós não podemos estar em todo lado e nós não conseguimos combater a mãe natureza. Esse é o grande recado. A nossa casa, que é o planeta Terra, está em mudanças e nós temos que aceitá-las. E nós vamos continuar a viver cá. Exatamente. É isso mesmo. Pedro Correia, estamos a ver estas imagens da região de Leiria, estas imagens onde conseguimos ver que a cidade de Leiria, tal como outras cidades, tem muitos parques urbanos na sua malha urbana e até na sua malha mais próxima, mas é de resto inevitável que isso exista, até porque as cidades precisam deste tipo de construções e de estruturas também. A questão aqui, quando há pouco nos falava em reconstruir e reconstruir melhor, não significa acabar com os parques, pelo contrário, significa construir de forma diferente. Explique-nos um bocadinho como é que isso pode ser feito. Sem dúvida. Portanto, os parques são essenciais às nossas estruturas urbanas, claro. São autênticos filtros, não é? Locais onde nós passamos grande parte do nosso tempo, que nos trazem cotidianos diferentes e que nos fazem enriquecer, mesmo enquanto pessoas, não é? E aumentar aquilo que é a qualidade do nosso tempo, a qualidade do nosso tempo livre e diário. Do ponto de vista, quando falamos em construção em si, é inevitável, efetivamente, e tendo em conta os mais recentes acontecimentos, não é? E, portanto, as questões climatérias que cada vez, portanto, eram coisas eram fenómenos que aconteciam, portanto, com algum espaçamento e atualmente vemos alguma frequência, ou seja, nas últimas 3 semanas vimos o improvável, que 2 ou 3 acontecimentos e com reações muito extremas. Ou seja,
nós temos aqui, nesta instância, a possibilidade, lá está, como eu dizia há bocadinho, no caso da reconstrução e da construção nova, de prestarmos atenção a alguns aspectos interessantes. Alguns aspectos que, efetivamente, vão melhorar aquilo que é a nossa qualidade de vida, nomeadamente da parte do conforto térmico, tendo sempre em consideração a eficácia energética, portanto, a eficiência energética, portanto, nós, para além da questão do planeta, e é sempre muito importante porque quando se compra uma habitação, ou se faz um investimento avultado, digamos corriqueiramente que o dinheiro está caro, não é? Portanto, temos que ter sempre algum critério naquilo que estamos a implementar ou efetivamente tentar construir. Mas eu diria que o primeiro passo é efetivamente nós fazermos-nos munir ou consultarmos profissionais qualificados na área. Estes profissionais qualificados na área, como é o caso, por exemplo, da Supremo, onde providenciamos uma quantidade de isolamentos térmicos e, nomeadamente, soluções de coberturas verdes, e é aqui que eu queria precisamente chegar. Estas pessoas, portanto, nós trabalhamos com estas pessoas diariamente, pessoas em nome individual, portanto, depois empresas, grandes construtoras e por aí fora, e o que é que nós tentamos perceber todos os dias? É se realmente estamos a aplicar o correto material na solução correta, se é o correto sistema e, portanto, tudo isto depois vai contribuir para aquilo que é a nossa qualidade na vivência do espaço e, efetivamente, na poupança energética e no respeito que nós temos que ter também pelo nosso planeta, não é? Porque os materiais são ecossustentáveis e por aí fora. Isto é, leva-me também aqui a outro assunto que queria trazer para cima da mesa, que, efetivamente, é a proposta no caso, tanto das reabilitações quanto das construções, portanto, agora de raiz, há a possibilidade de nós implementarmos a título resolutivo. Portanto, é uma de muitas situações que nós podemos, soluções que nós podemos criar, que é a cobertura verde. O que é isto, a cobertura verde? Efetivamente, nós podemos ter jardins em cima dos espaços que habitamos, não é? Essas coberturas verdes, para além de aumentarem aquilo que é, portanto, a relação com o espaço verde, ou seja, acima de tudo, pensemos que eu, numa primeira instância, posso tornar este espaço num espaço de lazer extremamente prazeroso, não é? Onde eu posso dividir com os meus vizinhos, um espaço onde eu posso permanecer porque gosto simplesmente de me encontrar ao sol, pronto. Um espaço para várias atividades, não interessa, exatamente. Exatamente. Mas esses espaços são mais, ou podem acontecer, por exemplo, em cidades onde há pouco espaço para implementar estes parques urbanos. Pode acontecer por uma questão também de arrefecimento de estruturas. Isto significa o quê? Não, era precisamente aí que eu queria chegar, que é, estes espaços podem acontecer por cima de cada edifício que nós tenhamos, não é? Efetivamente, aplicam-se maioritariamente nas coberturas planas, não é? O que é que nós conseguimos com isto? Conseguimos fazer várias coisas interessantes. Para além do espaço de lazer que nós estava a falar, podemos fazer o que é o controlo das drenagens, ou seja, daquilo que é, quando eu posso ter uma cobertura, não é? Portanto, aquilo que uma cobertura verde, que é um extrato vegetal com até cerca de 30 centímetros, vai-me fazer aquilo que se chama a retenção de água, não é? E esta mesma retenção vai fazer o quê? Vai fazer com que o caudal de água, que normalmente seria expelido para o resto da cidade, ok, seja menos. Automaticamente eu não vou, portanto, ocupar demasiadas infraestruturas de drenagem públicas e vou evitar inundações. Se não vou evitar, pelo menos vou reduzir, ok? É importante sabermos isto. Para além disto, estas coberturas verdes protegem aquilo que é as nossas estruturas de impermeabilização. Imaginemos nós, corriqueiramente, todos nós sabemos que, por vezes, para além da telha, não é? A tradicional telha, temos em nossa casa uma tela, não é? Corriqueiramente chamada uma tela de impermeabilização, e estas estruturas verdes vão proteger a própria tela e aumentar a vida útil. Ou seja, para além da questão das questões que eu já trouxe até aqui, temos ainda a questão financeira, não é? Conseguimos aportar mais esse valor. Várias soluções mais amigas do ambiente que, entretanto, podemos repensar nesta fase de reconstrução. Exatamente. Naturalmente, aqui alguns
Alguns edifícios, como víamos, na região de Lisboa, Sintra e também aqui de Leiria, estávamos a ver alguns edifícios mais danificados e que terão de ser naturalmente reconstruídos. Senhor Comandante, não houve registro de estradas cortadas em Lisboa, portanto os bombeiros conseguiram resolver aquilo que haveria para resolver. Nas próximas horas, qual é que vai ser o trabalho também aqui neste perímetro mais urbano? Haverá rondas? Vão apenas responder aos apelos da população? Explique-nos como é que vai ser o trabalho agora. Ou seja, a partir de agora, nós ainda estamos a tentar restabelecer aquilo que foi a atividade, o que aconteceu durante a noite. Há muitas árvores tombadas, umas tombadas, outras arrancadas por raiz, ainda é necessário fazer os cortes. Os bombeiros fazem a primeira parte, que é o corte e a abertura do acesso, e depois os serviços camarários, nomeadamente os espaços verdes, vão retirar o resto, concorrendo também com o Serviço de Proteção Civil, Municipal. Portanto, ainda há muito trabalho. Assim não nos deem mais trabalho, porque o que já está no terreno já há muito e vai durar uns dias. Entretanto, da parte dos bombeiros, é restabelecida o nosso grau de prontidão, de modo a podermos responder novamente às necessidades operacionais, nomeadamente restabelecimento de aberturas de acessos, se alguém foi enfermo ou alguém tiver em perigo de vida, nós atuarmos. Portanto, nossa é a primeira intervenção. Depois a vida humana. E depois as coisas, não é? Primeiro as pessoas e depois as coisas. Sr. Comandante Ricardo Pastor, Pedro Correia, obrigada pela presença de ambos neste Essencial Now.